Aleluia. Diz assim, amém. Diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, a cruz, suportou a cruz, desprezando a afronta, sentou-se à destra do trono de Deus. Amém? Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Já preguei muitas mensagens nesse texto, mas hoje nós vamos voltar a ele de novo. Em nome de Jesus. Quem estava na reunião, na consagração de senhoras regional, viu eu também pregando sobre esse texto. Quem não estava, perdeu uma consagração nota 10. Amém? Se você estava na consagração regional, você aprendeu algo. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo, eu creio que se o apóstolo Paulo existisse no século 21, ele ia gostar muito de estádio, futebol, questão de esporte. Ele fala muito em esporte nas suas cartas. Muito, muito. Nas suas cartas ele refere-se muito à carreira, atleta, e ele refere muito a isso. Hoje, eu quero que você observe essa visão que o apóstolo Paulo propõe nesse texto, somente nesta frase aí, irmão, olha. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Amém? Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz. Eu não sei se você já observou, eu creio que já. O atleta, seja ele qual for a sua modalidade esportiva, ele tem um alvo, um objetivo proposto, que ele quer alcançar, e seja pelo corpo físico, seja pela habilidade do corpo, esporte vai pela habilidade do corpo, pelo treino, ou só pelo o corpo, por exemplo, fisiculturismo é só pelo corpo, você mostra o corpo, e quem tem um corpo mais escultural e os músculos mais definidos, consegue ganhar. E já o futebol não, o futebol é a habilidade do corpo, é o que você faz com o corpo, habilidade. Aí já o vôlei de quadra e outros vôleis também é por habilidade do corpo. Quem trabalha com esporte, o atleta, ele leva o corpo à exaustão. Ele propõe que o seu corpo é levado à exaustão para poder alcançar um objetivo. Quem trabalha com fisiculturismo, ele tem hora para comer, o jeito de comer, o tipo de comida, a quantidade, o peso. E depois passa horas e horas na academia, fazendo os músculos definirem. Isso leva tempo e desgaste desgaste emocional e físico. Eu vou colocar espiritual também. Para alcançar um objetivo, ele alcançou o objetivo. Existe atleta que na hora de levantar peso, ele sai sangue pelo nariz. Bota tanta força que escorre sangue no seu nariz. Ele tem um objetivo. Existe atleta que está levantando peso e o seu ombro desloca de uma vez para trás, ele cai. Existem pessoas que já morreram com peso
E isso vai em todos os ângulos. Por exemplo, quem trabalha no atletismo, corrida, tanto faz 100, 200, 300, 500 metros ou 50 quilômetros, ele faz o seu corpo alcançar aquilo que nenhum outro ser humano poderia alcançar. Ele força isso. Ele força. Eu sei que vocês lembram aqui de um atleta que ele está correndo, eu não sei qual, você acha que era São Silvestre, que ele vai tanta exaustão que ele chega lá cambaleando, caindo no chão, se arrastando para chegar ao final. O corpo já está no final, no último estágio. Mas ele vai, porque ele tem um objetivo proposto. Ele colocou um objetivo. E a maioria dos atletas alcança os seus objetivos. Presta atenção numa coisa, irmão. O camarada está no MMA, ou no UFC, né? E ele está numa luta. Ele leva tanta porrada, corta a orelha, quebra o nariz, esfola o olho, arranca pedaço na boca. Aí termina, o juiz levanta a mão dele e fala vencedor. Você olha nele, ele está todo quebrado, moído, sangue para tudo quanto é lugar, um olho fechado, roxo, acabado. Mas o juiz pega a mão dele e levanta assim e fala, ele é o vencedor. Aí quem está de fora, olha e pergunta assim, em quê? Qual foi aí o vencedor mesmo? Quem lembra do Anderson Silva quando ele perdeu a sua primeira luta, que ele foi chutar o camarada, que ele chutou assim, a canela dele pegou e quebrou, ela fez assim, e voltou e ele foi firmar ela no chão, ela já não existia mais. Quem lembra disso aqui? Até aquele dia ele tinha sido insuperável. Mas ele cometeu um erro. Ele já estava muito alto, ele parou, diminuiu a questão do treino e subestimou o inimigo. Achou que o cara era fraco para ele. Já estava mais velho, não era aquele mesmo jovem. Na hora que ele bateu a perna assim, a perna dele foi lá e voltou. Aquilo dá até uma agonia na gente, né? Você bate, você vê que a perna dele vai lá e volta. Quebra as duas canas da perna. E ele, a partir dali, ele nunca mais prestou. Acabou. Olha para mim, irmãos. Pelo gozo que lhe estava proposto. Pelo gozo que lhe estava proposto. Suportou pelo gozo que lhe estava proposto. Sabe aonde o crente perde? O crente perde exatamente quando ele não consegue ver o gozo proposto. Quando ele não consegue enxergar o gozo proposto, aí ele perde a batalha. Quando você lê esse texto, você talvez não entende assim. Mas quando você coloca o Cristo no caminho da cruz, da crucificação, que ele vai passando tudo, a Bíblia vai detalhando todos os seus sofrimentos, desde as suas 40 chibatadas e a sua coroa de espinho, a lança do lado e a cruz pesada. Quando você passa por cima disso como se não fosse nada, você não entende o texto. Mas quando você lê esse texto e pensa no que o Jesus foi suportando, a Bíblia diz uma coisa, pelo gozo. Então Jesus não olhava a cruz. Engraçado, né?
Jesus não olhava a cruz. Jesus não olhava a coroa de espinho. Não, Jesus não olhava a coroa de espinho. Jesus não olhava as 40 chibatadas. Ele não olhava. Ele olhava o gozo que ele estava proposto. A única coisa, o alvo era o gozo que está proposto. Quer dizer, o resultado de tudo. O resultado de tudo. O resultado de tudo. O resultado de tudo que eu vou passando. Olha para mim, irmão. Por que desistir? Que nos está proposto. Louvado seja o nome de Jesus. Mas existe muitos que gostaria que as coisas fossem simples e fáceis. Como se ele não tivesse nenhuma batalha a mais. Presta atenção, irmão. Que Paulo, eu vou dizer Paulo, não é Paulo que escreve a carta, é atribuída a ele, mas poderia ter sido Apolo ou qualquer outro. Ninguém sabe quem escreveu a carta, mas o escritor da carta coloca o seguinte: sabe o que vocês fazem? Olha para os mártires, testemunhas. Olha para eles. Observa a vida deles, como foi que eles venceram. O que eles venceram? Aonde eles chegaram? Vamos pensar como Abraão, irmão, que andou o tempo todo, foi peregrino, mas não seria dono da terra prometida. Só andou. Só andou. Pensar como Moisés, que teve todos os problemas, mas não entrou na terra. Só passou os problemas. Ele só enfrentou as guerras, os problemas, as dificuldades, o povo, só o sofrimento, mas não entrou na terra. Por quê? Porque o importante era o gozo que estava proposto, não a visão. Muitas pessoas desanimam, falam mal, descredibiliza Deus, porque caminhou por algo que não alcançou na terra. Nós temos um gozo proposto do outro lado, maior e melhor do que estamos enxergando aqui, o qual Deus nos chamou para Ele. Quando você lê o texto, você percebe que Paulo está colocando Cristo como exemplo e diz: olha para Ele, olha para Ele. Paulo está dizendo assim, ó, observa como ele fez, observa as atitudes dele, que ele sofreu todos os seus sofrimentos, suas angústias, mas não desfaleceu. Por quê? O gozo que lhe estava proposto. Por que nós olhamos a terra, irmão? Por que nós só preparamos para cá? Queremos que as coisas aconteçam aqui. Nós não estamos olhando para o gozo proposto. Quando olhamos para lá, o sofrimento daqui se torna pequeno, fraco, simples. E mesmo que não alcançamos os nossos objetivos, mas temos um gozo, proposto. Essa é a primeira visão do texto que eu quero que você enxerga. A segunda é exatamente o preparo do atleta para alcançar o objetivo.
Eu quero algo com Deus. Eu quero algo de Deus. Eu quero algo que Deus faça na minha vida ou na vida de alguém. Eu ponho um alvo. Mas eu não quero preparo para aquilo ali. Eu não vou levar meu corpo à exaustão para alcançar um objetivo. Quando tem hora que eu fico olhando, me desculpa, os adolescentes e jovens, eles começam um projeto, porque agora Deus me chamou para fazer isso. Aí começa. 15 dias depois você pergunta para a pessoa e fala, se é eu que quero, eu vou levar a exaustão até alcançar o objetivo proposto aí. Se eu propus um objetivo aqui, isso não acontece, irmão, que é o grande erro das pessoas na igreja. Eu gostaria de ser profeta, queria que Deus me usasse. Como? Tem um caminho a ser percorrido aqui, ó. Tem um caminho que vai ser percorrido para alcançar. Acha que, irmão Adilson, tem pessoas que acham que pregar é só o fato de pegar a Bíblia e chegar aqui, colocar aqui e abrir ela e, nossa, eu estudei um livro ali com 2 assuntos e agora falo os assuntos. Pronto. Ninguém sabe as horas e as madrugadas e os dias que ficou sem comer e o tempo que passou lendo, estudando, tentando. E muitas vezes, quem prega sabe disso, vai subir aqui indeciso. Vai subir aqui pensando, não, Deus não está comigo. Você quer algo, você vai ter que se levar à exaustão. Rapaz, o camarada, para conseguir vencer nas Olimpíadas, ele passa um ano trancado na academia, praticamente dormindo lá dentro. Um ano. O corpo vai, tem hora que o atleta não dá conta mais. Já viu aquela hora que você quer as pernas e elas somem? Quem já fez exercício sabe disso aqui. Eu, quando era rapaz, eu corri 8 quilômetros, quando estava no 7 quilômetros, do 7 para frente, não tinha mais perna. Virei fantasma, as pernas estavam andando sozinhas. As pessoas acham que é simples, eu gostaria, eu queria, não faz, eu gostaria, não faz. Agora, quando eu boto o meu corpo para fazer, aí eu vou ter que brigar com ele. Mas pelo gozo que está proposto. Você quer alcançar alguma coisa na vida, irmão? Seja ele espiritual, seja ele social, seja ele físico, você quer alcançar alguma coisa na vida? Quer. Você vai ter que sair da inércia, sair do lugar, gastar tempo, gastar o corpo, gastar a vida. Aí eu vejo pessoas que falam que querem as coisas e acham que as coisas caem aqui dentro numa facilidade muito grande. Sentado em casa vai chegar, não vai. O que Paulo faz, o que o escritor faz aqui? Ele diz, olha, observa as pessoas que venceram. Primeira questão. Observa as pessoas que venceram. Olha para eles. Como foi que eles venceram? Observa as pessoas que venceram. Tem alguém que venceu aí. Tem alguém que chegou no estágio que venceu. Tem. Como que ele venceu? Teve um caminho que ele percorreu. É a primeira questão que eu preciso entender na vida. Eu preciso olhar isso.
Como que essa pessoa venceu? Como que alcançou? Aqui ele mostra para a galeria da fé. Porque se um dia, irmão, nós chegarmos diante de Deus para ser julgado porque já estamos indo para o inferno, e falarmos para Deus que, ó Senhor, não tinha como ser crente na minha geração, não tinha jeito de ser. Você sabe o que Deus vai fazer? A primeira questão que Deus faz, Deus chama um vencedor e fala: você era da geração dele? Morava no setor dele? Morava. Perto dele. Congregava na igreja dele? Congregava na igreja dele. Ué, por que ele venceu e você não? Temos que aprender a olhar por que alguém vence. Por que alguém consegue vencer, irmão? Como que ele consegue? Porque tem pessoas que é tão míope que ele não sabe respeitar porque o outro venceu. Fica com inveja. Tem inveja porque o outro venceu. Tem gente que tem tanta inveja do outro que passa a ter raiva do próximo porque o próximo é melhor do que eu. Não é que ele é melhor, é que ele fica mais na academia de Deus. Ele tem mais tempo na academia de Deus, ó. Não é que ele é melhor do que você, não. Ele não tem mais força. Ele simplesmente passa mais tempo na academia onde você não vai de jeito nenhum. A primeira questão, olha como a pessoa venceu. E respeita isso. Pede orientação. Como você venceu, irmão? Ah não, fulano percorreu esse caminho e foi vencedor. Vou percorrer esse caminho também. Não tem problema nenhum, é isso que ele está dizendo. Eles, olha os heróis da fé. Olha a galeria da fé. Eles venceram. O que o texto diz? Eles venceram. A Bíblia diz claramente, eles venceram rei, não venceram exércitos, venceram batalha. Primeira questão, quer prosperar? Olha isso. Segunda questão, tira tudo aquilo que atrapalha. Olha o que o texto diz. Deixando todo o embaraço. Fazendo o quê? Deixando todo. Você tem que perceber que muitas vezes essa praga é um embaraço para a sua prosperidade financeira e espiritual. Aí tem hora que você tem que dizer: sai, Satanás, eu preciso seguir. Quer vencer? Tem hora que tem embaraço, irmão. O diabo sempre vai colocar uma rede do seu lado, uma cova na sua frente, um buraco atrás para que você caia, uma pedra para você tropeçar. Quando eu falo pedra, tem hora que o diabo coloca pessoas na nossa vida que não é uma pedra, o camarada é uma rocha colocada ali. E você tem que definir, olhar e falar: rapaz, isso é um peso para a minha vida espiritual. Deixando todo embaraço. O que é deixar? É colocar atrás, irmão. Tchau. Ah não, eu sou seu amigo. É não, rapaz, você atrapalha demais, você liga demais, você conversa demais, você fala demais. Fica aqui atrás. Por quê? Porque eu tenho um alvo marcado aonde eu vou chegar no nome de Jesus. Quando eu vejo alguém preguiçoso dizer que vai prosperar, eu já falo: ih, que hora que você acorda? 11 horas. Você estuda? Eu tenho preguiça de ler. O que você faz? Ah, eu ainda não sei fazer nada. Ah, mas você já tem mais de 18 anos, não sabe fazer nada. Eu falo, então, vai prosperar em quê? Na inércia. Próspero de inércia. O nome dele é chamado paradão, né? Nada na vida dele anda, tudo é parado. O que eu estou dizendo, irmão? Tudo que for atrapalho, eu ponho para trás.
Pode ser pessoas, pode ser coisas, pode ser amigo, pode ser parente, pode ser pai, pode ser mãe. Começou a atrapalhar, você fala: opa, eu tenho um objetivo proposto na minha vida, no nome de Jesus. Quando eu fui chamado para ser pastor, que Deus falou comigo que eu seria pastor, irmão. Eu já tinha um alvo proposto, era ser pastor, mas Deus não tinha falado nada comigo. O dia que Ele falou, eu pedi conta do emprego. Eu tenho um alvo proposto aqui, não é financeiro. Pedi conta do serviço, meu patrão fez proposta, aumentou o salário, dobrou. Eu falei: eu tenho um alvo proposto aqui, ó, colocado por mim. Cheguei em casa, meu pai aceitou de boa, meu pai 10, ele não importa muito com a vida, com esse negocinho. Ele falou: meu filho, se você acha que é assim, que Deus te abençoe. Minha mãe não aceitou. Não, você está errado, onde você ficou com a cabeça? E eu tenho um alvo proposto por Deus. Eu tenho um objetivo colocado para ser alcançado. O que eu estou dizendo para você, irmão? Se você não souber tirar embaraço, o diabo vai ludibriar você 20 anos e você não sai do lugar. Quer vencer na vida? Aprende. Olha o que ele diz, olha. Deixando todo embaraço, deixando tudo que atrapalha, segue para o alvo que está. Gozo proposto. Louvado seja o nome de Jesus. A terceira questão que eu proponho para você: você vai sofrer. Não é de graça. Olha aqui para mim, irmãos. Pedreiro. Tem pedreiro no Brasil, irmão? Tem pedreiro no Brasil, irmão? Só que existe pedreiro e o pedreiro. A profissão é a mesma. Existe o pedreiro e o pedreiro. Amém? Pedreiro tem muito, não tem? Existe médico e o médico. Quando a mãe da Ellen operou da cabeça, não é que ela é doida não, irmão. É que ela tinha uma dor de cabeça e tinha um coágulo e tinha que tirar. E quem levou ela, ficou tramitando com ela nessa questão aí, foi eu. E eu sou muito observador das pessoas. Eu gosto de estar observando as coisas, observando o que me cerca. Isso me faz bem. E o médico, o cirurgião, no último dia de atendimento, eu estou sentado, eu e ela, esperando o cirurgião, que ia conversar com ela, dar as instruções para a cirurgia. Já estava marcado o dia de dar a última conversa. Aí passou um rapaz assim, de chinela havaiana, calça surrada, camiseta Hering. Já viu que as camisetas que ela esgulacha aqui assim? Você olha, tá aquela negócio aqui toda aberta, aquele trem esquisito. O cara passou para lá, eu falei: deve ser o zelador, né? Ele passou, foi lá dentro e voltou. Aí voltou nela e falou: a senhora que é a Carmelita? Falou: me acompanhe, por favor. Eu falei: pronto, o zelador buscou ela. Não, era o cirurgião mesmo. O melhor cirurgião de cabeça do Brasil. Olha para mim. Não precisa ter aparência, mas tem que ser qualificado no nome de Jesus. As pessoas podem olhar para você e não dá nada, mas você tem que ser qualificado em nome de Jesus. Existe médico e o médico. Aí você decide, amigo. Você quer ser o no meio de tudo, ou você quer ser o cara, aquele que realmente alguém olha e diz: ele esse pode confiar nele. Pregador tem demais, irmão. Professor de escola bíblica tem muito. Pastor, tá cheio aí, ó. Tem pastor aí vendendo madeira na rua.
eu gostaria, Deus faz isso na minha vida. O que você quer ser? Qual o alvo? Tem um caminho a ser percorrido. E observe tudo, irmão. Tinha um irmão na nossa igreja que ele teve problema nos olhos, ficou cego. Já era cego de um e teve problema no outro. E aí ele, lá no Santa Luzia, vocês iam pensar que era o Hamilton, né? Não, não é não. É lá no Santa Luzia. E aí ele falou, pastor, só vai ter que me levar no médico e tal, eu não estou podendo mais. E eu comecei a guiar ele para o médico. Eu vou em tal médico, assim, assim, o senhor me leva, falou o endereço, ele vai tentar colar minha retina. Estava descolada a retina do olho. E eu fui. Cheguei lá, esperei a hora, atendeu, botei o braço dele aqui, né, que andar com cego, você tem que ser o guia, né? Vamos embora. Cheguei lá, sentei ele no local, o médico chegou, olhou para ele dessa grossura assim, irmão, 150 quilos. O médico falou assim, olhou para mim, olhou para ele e falou assim, na maca não vai dar para deitar, né? Porque se ele deitar, ele fica assim, o médico ficava assim, né? Como é que... Não dava. O médico falou, não tem jeito. Olhou para um canto e para outro, agulha na mão para aplicar dentro do olho. Imagina. Até eu já estava agoniado. O cara com a agulha na mão, caçando o olho do irmão para furar. Falei, não vai. Sabe o que ele fez com o peão? Deita no banco, de bruço. O irmão deitou no banco de bruço. Ele entrou debaixo do banco. Deitou no chão assim, olhando para a cara do irmão no banco. E falou, agora você não precisa nem eu falar para você manter o olho aberto, porque você não está vendo mesmo, então só segura. E pegou a agulha e... Olha, coçou até o olho, ó. Olha para mim, irmão. Resolveu, colou a retina, o cara voltou a enxergar de novo. Todo mundo que me perguntar quem é ele, eu falo, o cara é 10, rapaz, o cara é 10. Deitado no banco, ele aplica dentro do olho e não erra. Ó, 100%. Existe médico e o que você vai ser na vida? Aqui que está a diferença. Não é que, não, eu não vou fazer tal curso, porque tal curso tem muita gente já no mercado de trabalho. Todos têm. Só que você terá que ser o profissional. Amém, irmão? O profissional. Vamos colocar de pé?